Hoje é quarta, 18 de setembro. Entra no ar neste momento mais um giro de notícias. E hoje não é dia de brincadeira, hoje não é dia de andadinha, é dia de jogar sério, é dia de final no estádio Newton Santos. Faltam 5 passos para o Botafogo chegar ao sonho da glória eterna. E hoje é a primeira partida pelas quartas de final contra o São Paulo no estádio Newton Santos. Todos os ingressos foram comercializados. E hoje, dentro de campo, os comandados de Arthur Jorge precisam mostrar aquela bola que nós estamos vendo durante toda a temporada. Hoje é dia de glorioso, hoje é dia de Botafogo, hoje é dia do primeiro passo nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Tudo sobre Botafogo e São Paulo nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Você conhece a Parimate, que é a parceira do canal do TF, que é a parceira do Botafogo? Então, nesse mês, além de você poder palpitar à vontade em diversas modalidades, estou dando duas possibilidades bem bacanas. A primeira, que você pode fazer seu cadastro e concorrer a uma camisa do Botafogo com a Parimate. Isso mesmo, concorrer a uma camisa do nosso clube com a parceira do Botafogo. Como o Thiago Franklin, que eu posso concorrer a uma camisa do nosso fogão? É só clicar no link que está aqui embaixo no primeiro comentário ou apontar teu celular no QR Code. A partir daí, você vai tirar o print do cadastro e vai mandar para parimate@canaldotf.com dizendo quero concorrer a uma camisa do Botafogo. Além disso, neste mês estou sorteando para quem mandar a melhor frase, para quem explicar por que quer ir ao camarote do Botafogo no estádio Newton Santos, ao camarote da Parimate no estádio Newton Santos para assistir Botafogo e Criciúma comigo. Gente, é só o camarote, tá? As demais despesas fica por sua conta, mas você poder ir no estádio Newton Santos e acompanhar o jogo no camarote está por conta da Parimate. Link aqui embaixo no primeiro comentário. Hoje, às 21h30, no estádio Newton Santos, jogo que terá transmissão da Globo para todo o país e também da ESPN, Botafogo e São Paulo. Primeiro jogo pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. É um duelo do Botafogo contra uma das equipes que está no G6 do Campeonato Nacional. O São Paulo, que é o time do Zubeldia, que é um time muito forte mentalmente, base dessa equipe, ganhou a última Copa do Brasil e vem fazendo uma temporada bastante segura. Daqui a pouco, o Léo Dantas vai trazer as qualidades e os defeitos da equipe paulista. Sobre o Botafogo, é importante que a gente saiba alguns pontos. Nós estamos numa fase maravilhosa. Nosso time vem jogando por música. Mas esta competição é diferente do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem que ter concentração. O Botafogo não pode dar mole. O Botafogo não pode dar apagões. O Botafogo não pode cometer, por exemplo, os erros da partida contra o Palmeiras ali na reta final. É ficar ligado do primeiro minuto do primeiro segundo, nem do minuto, primeiro segundo do estádio Newton Santos até o último segundo na próxima quarta-feira lá no Morumbis. Porque só assim o Botafogo conseguirá a sua classificação para a semifinal da competição sul-americana. Por falar em time, o Botafogo deve ter uma escalação bastante semelhante à da última partida pelo Campeonato Brasileiro. A única alteração deve ser a volta do volante Gregory, que estava suspenso no Campeonato Brasileiro, para fazer dupla com Marlon Freitas. O provável Botafogo para a partida contra o São Paulo não deve fugir de John, Vitinho, Bastos, Barbosa e na lateral esquerda, Marçal ou Alex Telles. Eu não descarto a possibilidade do Alex Telles ser titular no jogo de hoje. No meio-campo, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Thiago Almada, Jefferson Savarino e Igor Jesus. É o Botafogo que vem encantando o futebol brasileiro, jogando futebol muito bonito, um futebol que é vistoso, um futebol que é efetivo e um futebol que ganha jogos. Mas hoje no estádio Newton Santos, o Botafogo tem que ter alguns cuidados. Primeiramente, nada será definido hoje. Não importa o que aconteça no estádio Newton Santos, tem um jogo semana que vem no estádio do Morumbis. Não adianta a gente chegar em campo e tentar fazer tudo na primeira partida, se abrir totalmente, porque talvez seja isso que o técnico Zubeldia queira em relação ao Botafogo. Precisamos de quê? Ter um time consciente, maduro, que saiba jogar, que saiba entender a partida e com a intensidade que nós estamos acostumados. No estádio do Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo fez um primeiro tempo primoroso contra o São Paulo e caiu na segunda etapa, cedeu o empate e poderia até mesmo ter sofrido ali um revés no estádio do Morumbi.
não aproveitamos tantas oportunidades que nós tivemos no primeiro tempo. Hoje, no estádio Newton Santos, o importante é o Botafogo saber aproveitar todas as chances. Claro, vamos perder gols, isso é normal, mas não podemos perder gols em demasia. Temos que ser totalmente pontuais, mortais. O Botafogo tem que saber jogar. Não pode dar mole para um time com uma camisa pesada como a do São Paulo. É um jogo difícil, não será um jogo fácil. Para você que vai ao estádio Newton Santos, a nossa torcida esgotou os ingressos, é incentivar do primeiro ao último segundo. Você tem que saber que é uma decisão no estádio Newton Santos. Não teremos favas contadas, teremos uma partida de duas equipes grandíssimas do nosso futebol brasileiro. Para falar um pouquinho sobre o nosso rival, chamo o Leonardo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, TF, pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do São Paulo, porque nesta quarta-feira tem quartas de final da Conmebol Libertadores e é mais um clássico ponte aérea, né? Envolvendo aí o Botafogo, já passamos pelo Palmeiras, vamos agora para o Tricolor Paulista, jogo de ida em casa. O São Paulo que na competição tem uma derrota só, viu? Lá na estreia contra o Talleres da Argentina. Na competição, a campanha é de 8 jogos, com 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, portanto, com 12 gols marcados e só 3 sofridos. O São Paulo tem a melhor defesa da Conmebol Libertadores, com direito a 6 clean sheets, ou seja, 6 jogos sem sofrer gols em 8 jogos. É um número muito expressivo dessa defesa. Mas o recorte atual do São Paulo não é dos melhores. Acho que o São Paulo já viveu melhores momentos dentro desse ano. Nos últimos 10 jogos, 4 vitórias. Nos últimos 4 jogos, apenas uma vitória. Não são números tão alviçareiros para o tricolor paulista. E fora de casa, o São Paulo tem dificuldade de repetir os bons desempenhos que costuma ter no Morumbi. Nas últimas 13 partidas disputadas como visitante, apenas 2 vitórias, 48% de aproveitamento no ano nessa condição de visitante. Vamos então para essa análise tática, pensando no São Paulo para esses duelos contra o Botafogo, especialmente o jogo de ida. São Paulo que normalmente joga, na teoria, né, se você pensar posição por posição, 4-3-3, atacando, mas defendendo tem uma mudança para o 4-1-4-1. O Luiz Gustavo é o volante que faz essa proteção à linha de defesa, se descolando um pouquinho para trás, ficando ali, né, entre as duas linhas de 4. E os pontas ficam um pouco mais ali na linha de meio campo, deixando o Caleri um pouco mais isolado e com um pouco menos de preocupação defensiva. Isso pensando em defesa só, tá? O desenho do ataque é um pouquinho diferente. Em alguns momentos, seja iniciando a partida, quando poupa os titulares em alguns jogos do Brasileirão entre partidas de Copa, ou no decorrer do segundo tempo, quando precisa mudar o time taticamente para buscar o resultado, o Zubeldia, em alguns momentos, lança a mão, portanto, dos 3 zagueiros. Isso, por incrível que pareça, deixa o São Paulo um pouco mais exposto, principalmente quando, para a entrada de um desses zagueiros, sai o Luiz Gustavo. Ele é meio que esse ponto de equilíbrio de sustentação e de proteção à defesa. Quando ele sai, o time fica sem gente para marcar, porque os outros caras de meio campo não marcam tanto, são menos pegadores. E aí você acaba tendo um meio campo um pouco mais frouxo nessa marcação, o que dá espaço para o adversário tentar os chutes de média e longa distância. Essa é uma arma importante que os adversários do São Paulo usam quando o tricolor está jogando com 3 zagueiros. Então fica essa expectativa caso o Zubeldia faça essa modificação ao longo da partida. O time do São Paulo tem um problema crônico, que eu lembro de ter citado no vídeo antes do jogo do Campeonato Brasileiro, e tornei a perceber isso nesse recorte mais atual, o que nos mostra que é algo que realmente o Zubeldia não está conseguindo corrigir, que é a fragilidade defensiva do Rafinha. E aí, é claro, tem a ver com idade, com questão física. Os adversários costumam atacar mais no corredor que o Rafinha dá pelo lado direito da defesa do time do São Paulo, que vai ser o lado esquerdo do time do Botafogo. Então quem tiver por ali, o Alex Telles, quem sabe, ou quem estiver jogando como um ponta por ali, é o lado que a gente viu a dupla Savarino e Almada se correspondendo bem, né, no último jogo contra o Corinthians. Então é uma boa possibilidade também explorar essa questão dos espaços que o Rafinha dá. No último jogo com o time titular, porque venceu o Cruzeiro pelo Brasileirão no meio de semana, no fim de semana, melhor dizendo, mas poupando titulares, né, time todo reserva. O último jogo com os titulares foi pela Copa do Brasil, na semana passada, contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Nesse jogo foi algo diferente. O São Paulo foi mais atacado pelo lado esquerdo, nas costas do Wellington. Acho que isso tem mais a ver com um recorte do Atlético, com uma montagem do Galo,
do que com a gente ver o Wellington com as mesmas fragilidades do Rafinha, porque o problema do Rafinha é físico, não é técnico. Então, acho que a gente vai ter mais espaço nas costas do Rafinha, o que não significa que a gente não possa deixar o Wellington em apuros, por exemplo, num confronto direto contra o Luiz Henrique. De toda forma, isso nos mostra que o São Paulo tem laterais muito ofensivos, que sobem muito, que participam da criação, do terço final, mas que em alguns momentos vão deixar espaço. Mais de um lado e menos do outro. Mas isso acontece. E quando esses laterais sobem, eles têm dificuldade de recomposição e aí o São Paulo toma os contra-ataques. Não é algo muito comum. O São Paulo não é de sofrer muitos lances de perigo ou muitos gols em jogadas de contra-ataque. Mas, dependendo do resultado, como vai estar jogando fora de casa, pode tentar subir em algum momento ali os dois ao mesmo tempo e esses espaços aparecerem. Outro dado curioso, já que o São Paulo é visitante, é que sempre que o São Paulo joga fora de casa, começa sofrendo muita pressão do adversário. Independente de qual a tática do adversário. Parece que o time sente esse início de jogo. Eu não imagino que seja intencional com a tentativa de contra-ataque, porque isso tem sido muito comum e os contra-ataques não encaixam. Quando não encaixa num jogo ou outro, acontece. Mas quando não encaixa jogo nenhum, não imagino que seja estratégico. Então é uma possibilidade também, o Botafogo começar em cima para jogar essa pressão para cima do São Paulo e deixar essa defesa um pouco mais perdida. Pensando no São Paulo no ataque. O São Paulo ataca em muitos momentos no 4-2-3-1, com os dois pontas ao lado do meio-campo, do cara que faz o camisa 10, com os dois volantes atrás e o Caleri mais enfiado na área. Esse cara centralizado, que teoricamente seria o 10, é o Luciano, que está muito mais perto de um atacante do que de um meia cerebral criativo. O Luciano, ele tem movimentações importantes para mudar essa dinâmica tática do time do São Paulo quando está atacando. Em muitos momentos ele vai para dentro da área para fazer uma dupla com o Caleri. Isso dá mais presença de área, mais poder de fogo para o São Paulo. No terço final, o Luciano, que é o artilheiro do time da temporada, não é o Caleri. O Caleri tem 13, o Luciano tem 14. Então dá para perceber como essa dupla se completa e torna o ataque do São Paulo muito forte. Quando o Luciano vai para dentro da área, os dois pontas recuam um pouquinho, viram alas ou meias bem abertos numa linha com 4 ali no meio campo. Esse preenchimento de meio campo também tem sido muito benéfico para o São Paulo, que tem a terceira maior posse de bola da Libertadores, 63%, e é o terceiro time com maior percentual de passes acertados na competição continental. Falei do Caleri, toca no Caleri que é gol não é só uma música que vem da arquibancada, é um fato muito forte, muito alto, fisicamente sabe disputar dentro da área, o que faz com que ele receba muitos cruzamentos. Esses cruzamentos vêm da intermediária, seja dos pontas ou dos laterais. Então é preciso ficar muito atento à defesa do Botafogo para evitar esse espaço para que esses caras façam o cruzamento. Se ele estiver livre na área, esse cruzamento vai pintar. Não é igual o Palmeiras, que sai chuveirando de qualquer jeito. Mas se ele tiver liberdade, e se os caras que cruzam também tiverem liberdade na intermediária, eles vão fazer o cruzamento. Individualmente, gostaria de citar também William Gomes, um garoto que está recém-entrado no time. Tem jogado pelo lado esquerdo e está muito mais aberto do que os outros pontas, tanto daquela posição, Ferreirinha, por exemplo, do que quem joga pelo lado direito também. Então acho um cara que tem entrado bem, é bom ficar de olho nele, porque está pedindo passagem. O Bobadilla, o volante paraguaio, é um cara de muita aproximação. Às vezes ninguém dá nada por essa aproximação, mas ele de repente arranja um espaço para chutar de média e longa distância, tem feito gols de fora da área, então é importante acompanhar essa movimentação dele também. O Wellington Rato, que é um cara de muita velocidade pela ponta direita. São Paulo não é tanto de puxar contra-ataque, mas quando puxa é forte e é com ele pelo lado direito. E claro, Lucas Moura, o cara de mais inteligência, de mais técnica nesse time. No jogo do Brasileirão entre São Paulo e Botafogo no Morumbi, ele muda a dinâmica da partida como um ponta-direita. Atualmente ele não está mais fixo na ponta-direita, ele se movimenta muito, joga como cara pelo meio, joga às vezes em alguns momentos pelo lado esquerdo também. E ele tem feito taticamente um papel que eu posso comparar ao que eu falei no pós-jogo do Corinthians, que o Savarino fazia, de como a movimentação do Savarino ajudava a deixar o Almada livre. A movimentação do Lucas Moura ajuda a deixar outros jogadores com liberdade no time do São Paulo. Então é importante ter alguém colado no Lucas Moura, de olho nele, porque ele é capaz de desequilibrar o jogo. Seja com movimentação, com passe ou com finalização. Abraço, bom jogo.
Valeu, Léo Dantas, obrigado por sua participação. Lembro que hoje estaremos aqui no canal do TF às 11 horas e 30 minutos com a nossa live pós-jogo lá do estádio Newton Santos. Toda a equipe do canal do TF estará presente para, se Deus quiser, falarmos de mais uma vitória do Botafogo nesta Copa Libertadores da América. Primeiro jogo, tem toda a sua importância, falamos agora há pouco a respeito disso. Para contar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Fala TF, fala pessoal de casa, tudo bem com vocês? Bom, chegou a hora, é o momento em que a gente mais sonhava estar, o momento de começar a decidir uma vaga na semifinal da Copa Libertadores em busca do nosso grande sonho, que é a glória eterna. No nosso caminho, um tricampeão dela, tricampeão da América. O Botafogo enfrenta o São Paulo pelas quartas de final. A gente começa a decidir uma vaga na nossa casa, no estádio Newton Santos. A América do Sul agora olha para o Botafogo por conta de quem eliminamos na fase anterior, mas não precisamos ter medo disso. Basta jogarmos a nossa bola, porque foi jogando essa bola que a gente chegou a este momento. Apesar da grandeza do confronto entre Botafogo e São Paulo, um encontro que vem desde 1940, Botafogo e o São Paulo nunca jogaram pela Libertadores da América. Vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. Para não dizer que as duas equipes nunca se enfrentaram em torneios da Conmebol, isso aconteceu só uma vez, em 1994. O Botafogo, campeão da Copa Conmebol de 93, e o São Paulo, campeão da Libertadores no mesmo ano, em 1994, viajaram até Kobe, no Japão, para decidir o supercampeão da Conmebol. Qual era o melhor time da América naquele ano de 1994? Roberto Cavalo até marcou o gol para o Botafogo, mas acabou superado pelo São Paulo e assim o Glorioso acabou ficando com o vice-campeonato. Aquele time de 1994, inclusive, trazendo como destaque aqui, tinha jogadores que em 1995 seriam destaques também na campanha de 1995, a campanha de bicampeão brasileiro. São eles o Wagner, o Wilson Gotardo, o Sérgio Manuel e o Túlio. Todos esses em 94 já tinham destaque com a camisa do Glorioso e em 1995 confirmaram esse status. No geral de confrontos entre Botafogo e São Paulo, contando que eles nunca se enfrentaram em torneios da Conmebol, são 108 partidas e um equilíbrio entre as duas equipes. É uma proximidade de números entre as duas equipes. 40 vitórias do Botafogo, 25 empates e 43 derrotas para o São Paulo. Mas essa lista não vai entrar em campo. O que vai entrar em campo é o futebol que nós estamos jogando. Um futebol que nos dá a certeza de que sim, podemos sair em vantagem no estádio Newton Santos por uma vaga na semifinal da Copa Libertadores da América. Então que o Botafogo cumpra o seu melhor papel. A torcida vai jogar junto. Quem tiver de casa vai jogar junto também. Todo mundo vai jogar junto pelo bem do Botafogo. E que dê tudo certo nessa partida de ida contra o São Paulo. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Valeu, Leozão, por sua participação. Conto com você também na nossa live pós-jogo. Meus amigos, para encerrar, temos que jogar bola. Bola por bola, eu confio muito no Botafogo. O Botafogo tem mais bola que o São Paulo. Mas não adianta a gente deixar isso apenas na teoria. Temos que colocar isso na prática. É concentração, dedicação, dividir todas as bolas com consciência, é não dar apagões, como nós tivemos sábado contra o Corinthians, nas duas faltas, nos dois pênaltis que aconteceram, do Marçal e do Alexander Barbosa. Não podemos dar sopa para o azar. Temos que saber jogar o jogo, jogar a Libertadores. Sabendo que a arbitragem vai dar 2 minutos de acréscimos no primeiro tempo e no máximo 5 no segundo, não teremos nada de diferente, porque é assim que funciona a arbitragem da Libertadores da América, da Copa Sul-Americana. É o jeito de apitar, faltinhas não serão marcadas, então não adianta você ficar pedindo determinadas faltas. É jogo jogado, é jogo importante, jogo que pode mudar a história do Botafogo de Futebol Regatas nesse ano de 2024. Vencer é fundamental, não importa por qual placar. Temos que levar uma vantagem para o Morumbis. Beijos, fiquem com Deus, estamos juntos. Volto, se Deus quiser, às 11h30 da noite lá do estádio Newton Santos, trazendo muitas informações sobre o nosso Glorioso. Claro, se acontecer alguma coisa durante o dia, também estarei de volta. Fiquem com Deus, beijos, fui, fogo neles, vamos lá, vamos lá. Vamos apoiar do primeiro ao último minuto. Valeu, fui!